Olá, boa tarde. Hoje é dia 15 de março de 2026, domingo. Talvez vocês estranhem, né? O fato de estarmos tendo a nossa devocional na parte da tarde e que hoje levantamos bem cedo para irmos para o culto e como a igreja da Vila Mariana, da qual sou pastor emérito, fica relativamente distante aqui do bairro da Pompeia, onde estou na casa da filha, então não foi possível fazermos aí a gravação pela manhã. E depois do almoço, voltamos agora para termos esse momento, sem nos importarmos tanto com o horário, mas sim com a relevância da comunhão e da nossa devoção ao Senhor. O texto que temos para a nossa meditação e a nossa devocional de hoje está em São Mateus, capítulo de número 27, nos versos 26 a 31. Mateus, capítulo 27, versos 26 a 31. Lemos o seguinte: Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. E depois de o terem escarnecido, despiram-no do manto e o vestiram-no com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Nosso assunto diz respeito aos sofrimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naqueles momentos em que ele estava prestes a enfrentar a rudeza da crucificação. Estamos, nesses dias, nos aproximando da chamada Semana Santa, onde relembramos todo o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Nós vivenciamos esta realidade hoje como recordação, mas nos dias de Jesus, aquilo ali era, na verdade, uma confirmação do que fora pré-anunciado, do que fora predito pelo profeta Isaías, no seu livro de profecias, capítulo 53, na figura do servo sofredor, que deixa claro que ele seria traspassado pelas nossas iniquidades, que ele seria escarnecido, que ele seria maltratado, que ele seria vilipendiado, que ele seria torturado por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados, levando sobre si todo o nosso sofrimento, inclusive nossas dores e as nossas enfermidades. Mas mais do que os sacrifícios físicos que foram infligidos a Jesus, aplicados a ele, com o flagelo, com os açoites, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mesmo os pregos traspassando suas mãos, seus pés, mesmo com a agonia da aflição, da morte por asfixia, devido à posição da crucificação, ser traspassado do lado mesmo depois de já morto, todos estes elementos, ainda que intensos como sofrimentos, não podem esgotar a ideia da aflição de Jesus.
o apóstolo Paulo sofreu apedrejamentos, 3 sessões de açoite, 40 açoites, cada uma destas vezes, menos um, então seriam, na verdade, 130, eram 120 menos 3, 117 açoites. Sofreu naufrágio, etc. Ele sofreu demais. Mas longe do sofrimento de Jesus, que além de físico era sobretudo angustiantemente espiritual. Ele levava sobre si os nossos pecados, ele santo, puro, imaculado, sem conhecer o que é pecado, tem que agora receber todo o nosso pecado sobre os seus ombros e ali experimentar a ira de Deus contra todas as nossas iniquidades. E, sobretudo, a grande angústia do não consolo, da não manifestação da presença e da companhia do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento, o abandono, por causa do nosso pecado. O Pai não podia consolá-lo, porque ele teria que pagar o preço que eu e você deveríamos pagar. Tendo dito isso, levado em conta esses sofrimentos, isso nos inspira, ou estes sofrimentos nos inspiram a profunda admiração. Admiração porque isso significa que nós, embora sejamos vistos de fato como indignos e imerecedores, o Senhor nos amou e morreu por nós, sofreu por nós. Isso nos inspira, visto sermos, portanto, tão vis, pecadores, indignos, mas ainda assim, tendo nos amado, amou-nos de fato até a morte, até o fim, para o nosso perdão e a nossa redenção. Estes sofrimentos não inspiram apenas a admiração, mas inspiram também a gratidão. Gratidão, visto sermos agraciados, beneficiados, com tantas manifestações de graça e bondade da parte do Senhor. Tantos e tão grandes benefícios. Porque não é apenas o perdão dos nossos pecados para esse momento, para esse instante, mas é a realidade da nossa vida eterna, para todo sempre, estarmos com Ele, recebidos na Sua presença, revestidos da Sua glória e da Sua santidade, para estarmos para sempre com Ele, uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem doença, sem luto, sem tristeza, sem ansiedade, sem aflições. A vida do próprio Deus em nós e nós experimentando a realidade desta vida. Que coisa extraordinária! Sem dúvida nenhuma, admiração por sermos indignos e ao mesmo tempo alvos de tão grande amor. Gratidão por, tendo em vista sermos tão agraciados com tão grande e com tantos benefícios, mas também nos inspira a dedicação, visto sermos, então, chamados a sermos testemunhas de seu grande amor e desta salvação que Ele nos trouxe. Dedicação a este trabalho, a este serviço, a assumirmos a realidade dos valores e dos compromissos que este reino que Ele anunciou e vivenciou deve, então, estar presente. Dedicação a esta atuação, a este
ministério, a esta constante forma de vivência cristã, o testemunho acerca das verdades gloriosas que temos em Cristo Jesus. O seu amor, o seu desprendimento, a sua graça e a sua misericórdia em nos conceder tão grande salvação mediante tanto e tão intenso sofrimento. Que Deus o abençoe a mim, a todos nós, para que, frente aos sofrimentos de Jesus, ao seu amor manifesto, sejamos sempre tomados de admiração, devido à nossa indignidade e, ao mesmo tempo, alvos deste amor. De nossa gratidão por sermos agraciados por tantos e tantos benefícios da parte dele. E nos inspire a dedicação como testemunhas, porque ele disse: agora vão e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. E façam isso certos da minha presença, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.